Primeira história. A ala esquecida nossa. Primeira incursão no terror hospitalar nos leva ao antigo Hospital São Vicente, uma construção imponente e decrépita localizada no coração de uma cidade que prefere esquecer seu passado sombrio. Dizem que nos seus primórdios o hospital abrigou não apenas doentes, mas também criminosos e indivíduos considerados mentalmente instáveis pela sociedade da época. Uma ala específica, isolada do restante do prédio e há muito tempo desativada, carrega consigo uma aura de pavor quase palpável. A ala esquecida. Essa ala era reservada para os casos mais graves e muitas vezes para aqueles que eram simplesmente abandonados à própria sorte. Relatos antigos de funcionários mencionavam gritos ecoando pela noite, portas que se abriam sozinhas e uma sensação constante de opressão. Após um incêndio misterioso que ceifou a vida de diversos pacientes e enfermeiros na década de 1950, a ala esquecida foi selada, tornando-se um lembrete sombrio de um passado de negligência e sofrimento. Décadas depois, um jovem e ambicioso administrador hospitalar chamado Lucas decidiu que a ala esquecida poderia ser reformada e reutilizada para aliviar a superlotação do hospital. Ignorando as advertências dos funcionários mais antigos e os boatos que circulavam pelos corredores, Lucas deu início à reforma. Logo nos primeiros dias, os operários começaram a relatar eventos estranhos. Ferramentas sumiam e reapareciam em locais inacessíveis. Sussurros eram ouvidos em meio ao silêncio e sombras se moviam nos cantos dos olhos. Um dos operários, um senhor chamado Antônio, um homem de poucas palavras, mas com um olhar carregado de apreensão, tentou dissuadir Lucas. Ele contava histórias de um sofrimento tão intenso, impregnado nas paredes da ala, que seria impossível apagá-lo. Falava de pacientes que vagavam pelos corredores na escuridão, buscando por um alívio que nunca encontraram em vida. Lucas, um cético convicto, descartava tudo como superstição e cansaço. À medida que a reforma avançava, os eventos se tornavam mais intensos. Luzes piscavam inexplicavelmente, camas rangiam como se estivessem sendo ocupadas e o ar se tornava inexplicavelmente frio em certos pontos da ala. Uma noite, um dos seguranças que fazia a ronda ouviu um choro fraco vindo de um dos quartos lacrados. Ao forçar a porta, encontrou o quarto vazio, mas a sensação de uma presença fria e observadora o fez sair correndo, abandonando seu posto. O próprio Lucas começou a presenciar coisas estranhas. Em suas rondas noturnas pela ala em reforma, ele ouvia sussurros indistintos chamando seu nome. Sentia toques gelados em seus ombros e uma vez viu brevemente a silhueta de uma figura magra e pálida parada no final de um corredor. Seu ceticismo começou a ruir, dando lugar a um medo crescente. O ponto crucial ocorreu quando um dos pintores desapareceu dentro da ala. Suas ferramentas foram encontradas em um dos quartos, mas não havia nenhum sinal dele. A polícia foi chamada, mas após buscas exaustivas, o pintor foi declarado desaparecido. Os funcionários mais antigos murmuravam que ele havia se juntado aos outros. Lucas, atormentado pelos eventos e pela culpa, decidiu investigar os arquivos antigos do hospital. Ele descobriu relatos chocantes sobre os tratamentos brutais dispensados aos pacientes da ala esquecida, sobre mortes inexplicáveis e sobre o incêndio que muitos acreditavam ter sido causado por uma revolta dos próprios pacientes. Quanto mais ele lia, mais ele percebia que havia despertado algo adormecido nas profundezas daquele lugar. Na última noite antes da reabertura da ala, Lucas decidiu passar a noite lá dentro sozinho. Ele queria confrontar o que quer que estivesse, assombrando aquele lugar. Munido de uma lanterna e gravador, ele percorreu os corredores em silêncio. Os ruídos começaram por volta da meia-noite.
gemidos fracos, arranhões nas paredes e o som de passos lentos e hesitantes. Em um dos quartos, ele encontrou marcas de mãos ensanguentadas nas paredes e um cheiro fétido e indescritível pairava no ar. De repente, a porta se fechou com um estrondo e Lucas se viu preso na escuridão total. Ele ouviu um sussurro gelado em seu ouvido, uma voz rouca e sofrida que dizia: "Você não deveria ter nos perturbado." Lucas nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, a porta do quarto foi encontrada aberta, mas ele havia desaparecido sem deixar rastros. A ala esquecida permanece selada até hoje, um testemunho silencioso dos horrores que ali se abrigam. Alguns dizem que, nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os lamentos dos que morreram ali, e que a figura de um jovem administrador vaga pelos corredores, perdido entre os espectros do passado. Segunda história: o paciente do quarto, 312. Nossa segunda história nos leva a um hospital moderno, com equipamentos de última geração e uma reputação impecável. No entanto, mesmo nos ambientes mais assépticos, o terror pode encontrar seu caminho. O Hospital Santa Maria era conhecido por sua eficiência e pelo profissionalismo de sua equipe. Mas havia um quarto, o 312, que era evitado por muitos enfermeiros e sobre o qual pairava uma atmosfera estranha. O quarto 312 era reservado para pacientes em estado terminal, aqueles que estavam em seus últimos dias de vida. Ao longo dos anos, muitos pacientes faleceram ali, mas um em particular deixou uma marca indelével no local. Um homem idoso chamado Elias, que sofria de uma doença degenerativa rara. Elias era um homem taciturno e solitário, que raramente recebia visitas. Durante suas últimas semanas de vida, ele começou a se comportar de maneira estranha. Enfermeiras relataram que Elias conversava com alguém invisível, sussurrando e sorrindo para o vazio. Ele insistia que havia outras pessoas no quarto, pessoas que o observavam e conversavam com ele. Inicialmente, a equipe médica atribuiu o comportamento à sua condição e aos efeitos da medicação. No entanto, os relatos se tornaram mais perturbadores. Uma enfermeira, Ana, uma jovem cética e dedicada, foi designada para cuidar de Elias em seus últimos dias. Ela tentava manter uma atitude profissional e racional, mas os eventos que presenciou no quarto 312 começaram a abalar sua convicção. Certa noite, enquanto verificava os sinais vitais de Elias, ela ouviu uma voz fraca e rouca sussurrando seu nome. Elias estava dormindo profundamente. Outra noite, Ana viu um vulto escuro parado no canto do quarto, dissipando-se assim que ela acendeu a luz. Os outros enfermeiros compartilhavam histórias semelhantes, objetos que se moviam sozinhos, a sensação de serem observados e um frio inexplicável que pairava sobre o quarto 312, mesmo com o aquecimento ligado. O próprio Elias parecia cada vez mais perturbado. Ele implorava às enfermeiras para que acreditassem nele, dizendo que eles estavam ficando impacientes e que queriam levá-lo. Ele descrevia figuras sombrias e sem rosto que se aproximavam de sua cama durante a noite. Na noite em que Elias faleceu, os eventos atingiram o ápice. Ana estava de plantão e foi chamada ao quarto 312 por um bip constante do monitor cardíaco. Ao entrar, ela sentiu um ar incrivelmente gelado e viu uma sombra escura pairando sobre o corpo de Elias. Um dos aparelhos ao lado da cama começou a emitir um ruído alto e ensurdecedor, mesmo estando desligado. Apavorada, Ana correu para chamar ajuda. Quando voltou com outros enfermeiros, o corpo de Elias estava imóvel, mas o quarto parecia ter sido revirado. Lençóis estavam no chão, a cadeira ao lado da cama estava tombada e havia um arranhão profundo na parede, como se algo tivesse sido arrastado.
Após a morte de Elias, o quarto 312 foi limpo e desinfetado, mas a atmosfera estranha persistiu. Pacientes que eram colocados ali reclamavam de pesadelos vívidos e da sensação de não estarem sozinhos. Enfermeiros evitavam entrar no quarto desacompanhados e muitos se recusavam a trabalhar no plantão noturno na ala onde ele estava localizado. A administração do hospital tentou abafar os rumores, atribuindo tudo ao estresse e à imaginação dos funcionários. No entanto, os eventos continuaram. Uma noite, um novo paciente foi colocado no quarto 312. Durante a madrugada, a enfermeira de plantão ouviu um grito agudo vindo do quarto. Ao entrar, encontrou o paciente em estado de choque, apontando para o canto do quarto e murmurando sobre sombras e olhos vermelhos. O quarto 312 acabou sendo desativado e permanece fechado até hoje. Alguns funcionários mais antigos juram ter ouvido sussurros e gemidos vindos de lá durante a noite. A história do paciente Elias e das estranhas ocorrências no quarto 312 se tornou uma lenda dentro do Hospital Santa Maria. Um lembrete de que nem sempre a ciência e a razão conseguem explicar tudo o que acontece entre quatro paredes, especialmente aquelas onde a vida se esvai. Terceira história: o elevador do subsolo. Nem todos os horrores hospitalares se manifestam em quartos isolados ou alas esquecidas. Às vezes, o terror pode se esconder em locais de passagem, em espaços que conectam os diferentes níveis de um edifício, testemunhando silenciosamente o fluxo constante de vida e morte. Nossa terceira história se passa no Hospital Universitário, um complexo extenso com vários blocos interligados por elevadores. Um deles em particular, o elevador que dava acesso ao subsolo, era palco de eventos inexplicáveis. O subsolo do Hospital Universitário abrigava o necrotério, os arquivos antigos e a lavanderia. Era um local pouco movimentado, com uma atmosfera fria e úmida, especialmente durante a noite. Os funcionários que precisavam usar o elevador do subsolo frequentemente relatavam uma sensação de desconforto, como se não estivessem sozinhos na cabine. Os primeiros relatos eram sutis. Luzes que piscavam sem motivo aparente, um arrepio repentino, mesmo com o elevador parado, e sussurros fracos que pareciam vir de lugar nenhum. Muitos atribuíam isso ao cansaço ou à própria atmosfera sombria do subsolo. No entanto, os eventos se tornaram mais perturbadores com o tempo. Um técnico de manutenção, chamado Carlos, foi chamado para consertar uma falha no elevador do subsolo durante a madrugada. Enquanto trabalhava na cabine, as portas se fecharam repentinamente e as luzes se apagaram, mergulhando-o na escuridão total. Ele tentou acionar o botão de emergência, mas nada aconteceu. De repente, ele sentiu um toque gelado em seu ombro e ouviu uma respiração ofegante perto de seu ouvido. Apavorado, ele gritou e as luzes voltaram a acender. Mas não havia mais ninguém na cabine. Carlos nunca mais trabalhou no plantão noturno. Enfermeiras e maqueiros que precisavam transportar corpos para o necrotério também tinham suas próprias histórias. Alguns relataram que o elevador parava inexplicavelmente entre os andares, as portas se abriam para corredores vazios e frios, e eles sentiam uma presença invisível observando-os. Um maqueiro jurou ter visto brevemente a figura de uma enfermeira pálida e com o rosto ensanguentado, refletida no espelho do elevador, desaparecendo assim que ele olhou diretamente. A história mais assustadora envolvia uma jovem interna de medicina chamada Sofia. Ela precisava buscar alguns arquivos no subsolo durante seu plantão noturno. Sozinha no elevador, enquanto descia, ela sentiu um forte cheiro de formol invadir a cabine. As luzes começaram a piscar erraticamente e o elevador parou bruscamente entre o térreo e o subsolo. Sofia tentou acionar os botões, mas nada funcionava.
De repente, ela ouviu batidas fortes vindas do teto da cabine, como se algo estivesse tentando entrar. O pânico tomou conta dela, enquanto as batidas se tornavam mais intensas e um som arrastado começou a ser ouvido do lado de fora das portas. Com um esforço desesperado, Sofia conseguiu forçar as portas a se abrirem parcialmente. Ela viu um corredor escuro e úmido, e a sombra de uma figura alta e magra se movendo lentamente ao longo da parede. Apavorada, ela gritou por ajuda, e, inexplicavelmente, o elevador voltou a funcionar, levando-a até o subsolo. Ao sair do elevador, Sofia encontrou o corredor vazio e silencioso. Ela pegou os arquivos rapidamente e esperou ansiosamente pelo elevador para retornar ao térreo. A subida pareceu durar uma eternidade, e ela não conseguia tirar da cabeça a imagem da sombra no corredor e as batidas no teto da cabine. Depois daquela noite, Sofia se recusou a usar o elevador do subsolo novamente. Outros funcionários também compartilhavam o mesmo medo, preferindo usar as escadas, mesmo que isso significasse um longo e cansativo percurso. A reputação do elevador do subsolo como um local amaldiçoado se espalhou por todo o hospital. A administração realizou inspeções técnicas no elevador, mas nada de anormal foi encontrado. As falhas eram sempre inexplicáveis e esporádicas. Alguns sugeriram que o elevador poderia estar ligado de alguma forma à energia sombria do necrotério, absorvendo as últimas energias dos que ali passavam em sua jornada final. Atualmente, o elevador do subsolo ainda está em funcionamento, mas muitos evitam usá-lo durante a noite. Os mais supersticiosos dizem que, às vezes, quando o elevador para entre os andares sem motivo aparente, é porque ele está dando carona para algum dos antigos inquilinos do subsolo, almas que ainda vagam pelos corredores frios do hospital universitário, presas entre a vida e a morte, usando o elevador como um portal em sua jornada eterna. Quarta história: a enfermeira da sombra. Em hospitais, a figura da enfermeira é geralmente associada ao cuidado, à compaixão e ao conforto em momentos de dor e fragilidade. Mas nossa quarta história nos apresenta uma enfermeira diferente, uma presença sombria que paira pelos corredores do Hospital da Providência, trazendo consigo uma aura de terror e mistério. Os relatos sobre a enfermeira da sombra começaram de forma sutil, com pacientes e funcionários mencionando ter visto uma figura feminina vestida com um uniforme de enfermeira antigo, pairando nos cantos dos corredores durante a noite. Ela nunca falava, nunca interagia, apenas observava com uma expressão fria e distante antes de desaparecer nas sombras. Inicialmente, essas visões foram atribuídas ao cansaço, ao estresse dos longos plantões noturnos ou à imaginação de pacientes debilitados. No entanto, o número de relatos aumentou e se tornaram mais consistentes, descrevendo a mesma figura esguia, com um rosto pálido e olhos escuros e penetrantes. Uma das primeiras a ter um encontro mais direto com a enfermeira foi uma jovem residente, chamada Camila. Durante um plantão na madrugada, enquanto fazia sua ronda, ela viu a figura parada no final de um corredor pouco iluminado. Intrigada, Camila se aproximou, mas a enfermeira simplesmente desapareceu ao virar um canto. Camila verificou o corredor, mas não havia ninguém ali. Outros funcionários começaram a compartilhar experiências semelhantes. Uma auxiliar de enfermagem jurou ter sentido um toque gelado em sua mão enquanto preparava uma medicação. E, ao se virar, viu a enfermeira da sombra observando-a de perto antes de sumir através de uma porta fechada. Um segurança noturno relatou tê-la visto atravessar uma parede sólida no antigo setor pediátrico, desativado há anos. O medo começou a se espalhar entre a equipe do hospital.
Muitos se recusavam a trabalhar sozinhos durante a noite e os corredores antes movimentados se tornavam desertos assim que o sol se punha. Os pacientes também relatavam sentir uma presença estranha em seus quartos durante a madrugada. Uma sensação de serem observados por algo frio e inumano. A história, mais perturbadora, envolvia uma paciente idosa chamada Dona Helena, que estava internada em estado grave. Uma noite, ela acordou sentindo uma forte pressão em seu peito e viu a enfermeira da sombra parada ao lado de sua cama, observando-a com seus olhos escuros. Dona Helena tentou gritar, mas sua voz não saiu. A enfermeira então estendeu uma mão, pálida e gelada, em direção ao seu rosto. No dia seguinte, Dona Helena foi encontrada morta em sua cama, sem nenhuma causa médica aparente. Após a morte de Dona Helena, o pânico tomou conta do hospital. Os funcionários exigiram uma investigação, mas nada de conclusivo foi encontrado. A história da enfermeira da sombra se tornou um segredo sombrio sussurrado nos cantos, um aviso para aqueles que trabalhavam durante a noite. Alguns começaram a especular sobre a identidade da misteriosa enfermeira. A teoria mais difundida era que se tratava do espírito de uma enfermeira que havia trabalhado no hospital há décadas e que havia morrido em circunstâncias trágicas dentro do próprio prédio. Diziam que ela vagava pelos corredores, talvez em busca de algo perdido ou presa a algum evento traumático do passado. Outros acreditavam que a enfermeira da sombra era uma espécie de ceifadora, uma entidade que aparecia para aqueles que estavam próximos da morte, guiando-os para o outro lado. No entanto, a sensação de terror e angústia que sua presença causava contradizia essa ideia. A administração do hospital tentou negar os relatos, mas a persistência das visões e o medo, palpável entre os funcionários, tornavam a situação insustentável. Benzedeiras e médiuns foram discretamente chamados para tentar entender o que estava acontecendo, mas nenhum deles conseguiu oferecer uma explicação definitiva ou uma solução para o problema. Atualmente, a enfermeira da sombra ainda é vista, ocasionalmente, nos corredores do Hospital da Providência durante a noite. Alguns dizem que ela aparece com mais frequência em momentos de grande sofrimento ou quando a morte se aproxima. Sua presença é sempre um prenúncio de algo ruim, um lembrete sombrio de que nem todos os que vagam pelos corredores de um hospital são feitos de carne e osso e que, às vezes, o maior medo não reside na doença, mas sim naquilo que espreita nas sombras, vestindo o familiar uniforme de quem deveria trazer conforto. Quinta história: o setor pediátrico desativado. Nossa última incursão nos horrores hospitalares nos leva a um canto esquecido do Hospital Infantil Santa Inês, o antigo setor pediátrico, desativado há mais de 30 anos após um surto de uma doença misteriosa que vitimou diversas crianças. O setor permanece lacrado, um lembrete silencioso de uma tragédia que marcou profundamente a história do hospital. Dizem que o ar dentro do setor pediátrico desativado ainda carrega o peso do sofrimento e do medo daquelas crianças. Funcionários que se aventuraram perto das portas lacradas relatam ter ouvido risos infantis fracos e sussurros indistintos, mesmo não havendo ninguém ali. Uma atmosfera fria e opressora paira sobre o local, como se a própria estrutura do prédio lamentasse a perda de tantas vidas jovens. A história do surto nunca foi totalmente esclarecida. Em um curto período de tempo, várias crianças começaram a apresentar sintomas semelhantes: febre alta, dificuldades respiratórias e um medo inexplicável. Apesar dos esforços da equipe médica, as crianças foram morrendo uma a uma, deixando um rastro de dor e desespero no hospital. Após a última morte, o setor foi fechado abruptamente e nunca mais foi utilizado. Ao longo dos anos,
O antigo setor pediátrico se tornou alvo de boatos e lendas entre os funcionários. Alguns acreditavam que as almas das crianças que morreram ali ainda vagavam pelos corredores, presas em um ciclo eterno de medo e confusão. Outros sussurravam sobre experimentos secretos que teriam dado errado, liberando algo maligno dentro do setor. Um jovem enfermeiro chamado Rafael, conhecido por sua curiosidade mórbida, sempre foi fascinado pelas histórias do setor desativado. Durante um plantão noturno particularmente calmo, ele encontrou uma chave antiga que, segundo os rumores, abria uma das entradas do setor. Impulsionado por uma mistura de medo e excitação, Rafael decidiu explorar o local proibido. Ao abrir a porta enferrujada, um ar frio e carregado de umidade invadiu o corredor. A escuridão era quase total, e o único som era o ranger dos seus próprios passos. Rafael acendeu a lanterna e começou a percorrer os corredores empoeirados. Camas infantis enferrujadas, brinquedos quebrados e desenhos rabiscados nas paredes eram testemunhas silenciosas de um passado de alegria interrompida pela tragédia. À medida que se aprofundava no setor, Rafael começou a ouvir sussurros fracos, como se várias vozes infantis estivessem falando ao mesmo tempo. Ele tentou identificar o que diziam, mas as palavras eram indistintas, carregadas de um tom de tristeza e confusão. Em um dos quartos, ele encontrou um pequeno cavalinho de balanço parado no meio do cômodo. Ao tocá-lo, o brinquedo começou a balançar lentamente, como se alguém o tivesse acabado de usar. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não estava sozinho ali. De repente, os sussurros se intensificaram, tornando-se mais claros. Rafael conseguiu distinguir algumas palavras: medo, dor, não vá. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada além de sombras dançando nas paredes. O pânico começou a tomar conta de Rafael quando ele ouviu um som de choro abafado vindo do final do corredor. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade mórbida falou mais alto. Ao se aproximar, ele viu a silhueta de uma criança pequena parada de costas para ele, olhando para uma janela empoeirada. Olá? Rafael sussurrou com a voz trêmula. A criança não se moveu. Ele se aproximou ostorosno e tocou no ombro da criança. No mesmo instante, a figura se virou, revelando um rosto pálido e sem feições, com órbitas vazias e escuras. Um grito silencioso de terror escapou da garganta de Rafael enquanto a figura se lançava sobre ele. Rafael foi encontrado na manhã seguinte por outros funcionários, caído perto da entrada do setor desativado em estado catatônico. Ele não conseguia falar e seus olhos estavam fixos em um ponto invisível. Ninguém conseguiu arrancar dele o que havia acontecido naquela noite. O antigo setor pediátrico permanece lacrado, agora envolto em um mistério ainda mais sombrio. Alguns dizem que, durante a noite, ainda é possível ouvir os risos e os choros das crianças que morreram ali, e que a figura sem rosto vaga pelos corredores, à espera de outra alma curiosa o suficiente para perturbar seu eterno sofrimento. O Hospital Infantil Santa Inês carrega essa cicatriz em sua história, um lembrete de que nem sempre a inocência está a salvo dos horrores que podem se abrigar dentro das paredes de um hospital. Se você sentiu o frio na espinha com essas narrativas e se juntou a nós nessa jornada pelos cantos mais sombrios da medicina, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo para fortalecer o nosso canal Rastros do Medo. Sua curtida é o combustível para continuarmos explorando os mistérios e horrores que assombram nosso mundo. E se você é novo por aqui e tem coragem para desvendar ainda mais rastros do medo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas futuras explorações do inexplicável. Lembre-se, o terror pode estar mais perto do que imaginamos, espreitando nos lugares mais inesperados.
E se você ainda não teve o suficiente, não se preocupe. Um novo vídeo assustador espera por você bem aqui na tela. Clique e continue explorando os rastros do medo.